Amados irmãos, vamos então, queridas irmãs, pessoal que está aí nos acompanhando nesta tarde. Eu estou tentando melhorar as coisas aqui, mas está meio difícil, mas nós vamos conseguir. Devagarinho nós vamos conseguir, com certeza. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero, primeiro, Senhor, te agradecer, como eu sempre faço, porque eu sei que se eu estou aqui hoje é pela sua misericórdia e pela sua graça. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor o permite. Eu quero te agradecer por esta permissão de estar aqui proclamando a tua palavra, levando a verdade, alertando os meus irmãos e irmãs sobre tantas coisas que eles precisam ser alertados e que eu também preciso estar alerta para não ser pego de surpresa e muito menos permitir no sentido de não falar, de não alertar, que pessoas caiam neste engano e em outros enganos que estão por vir. Então, Pai, nos ajude a proclamar a Tua palavra, nos ajude a proclamar o Teu Evangelho, nos ajude, Senhor, a engrandecer o Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer. Estamos aqui, Senhor, para celebrar este culto ao Senhor nesta tarde. Recebe, eu peço, o nosso culto. Recebe, eu peço, a nossa adoração. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos. E, Senhor, ajuda os meus irmãos e irmãs a se desvencilharem de tudo aquilo que tem emaranhado a vida deles e das famílias representadas. Ajuda-nos a entendermos que estamos num mundo natural e este mundo é feito de causa e de efeito. Ajuda-nos a entendermos tudo isso. Abre o nosso entendimento, fala conosco, que a Tua santa presença seja maravilhosa como sempre o é nas nossas vidas. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, pessoal aí que nos acompanha, pessoal que tem paciência de ouvir a palavra, pessoal que gosta de ouvir a palavra. Eu quero convidar vocês, hoje de manhã nós falamos sobre arrependimento, né? Eu quero ainda continuar um pouquinho e ir ampliando, abrindo um pouco este leque e falando de outras coisas no meio. Tudo isso, irmãos, é um preparatório, um preparativo para explanações e explicações bíblicas que estão por vir nos próximos dias, nas próximas semanas.
Quero convidá-los para que vocês abram na carta aos Romanos. Se você tiver sua Bíblia aí, irmão, irmã em Cristo, aos Romanos, capítulo 2, versículo 21. Aos Romanos, capítulo 2, versículo 21. Se você está com a Bíblia, aquele convite, né, de todos os dias, abra a sua Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Eu quero ler, porque é pertinente e vai fazer parte do contexto das coisas que eu vou falar aqui, Romanos capítulo 2, versículo 21, somente na primeira parte deste versículo, porque depois, na segunda parte, Paulo, na segunda parte e a partir do versículo 22, Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas. Na primeira parte também. Mas, a partir da parte B, versículo 22, Paulo se dirige a um grupo de pessoas que eu quero crer que hoje não fazem parte da igreja. Será? Não sei. Eu, com boa vontade, quero crer, porque quando Paulo está falando aqui aos Romanos, a gente não pode se esquecer que ele está falando para uma igreja que estava começando, uma igreja que estava se iniciando. E hoje nós já estamos aí há 2000 anos depois, né? Então, estou sendo sarcástico, da mesma maneira que Paulo muitas vezes foi nas suas cartas, principalmente nas duas cartas aos Coríntios, Paulo usa de um pouco de sarcasmo para falar. Romanos capítulo 2, versículo 21 diz assim, acompanha comigo aí ou só ouve. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Amados irmãos e irmãs, é claro que o contexto desta passagem é Paulo se referindo à hipocrisia dos judeus. Mas nós precisamos entender um pouco melhor isso para saber se a gente também não está praticando esse tipo de coisa, né? E se estamos, precisamos de uma correção rápida na nossa vida. Paulo fala com aqueles judeus que estavam em Roma, fala com os romanos, mas mais especificamente, né, Paulo fala aos judeus, né? Aqueles judeus que se orgulhavam de serem o povo de Deus, o povo da lei. E isso fica bem claro para a gente aqui no versículo 17, quando ele diz: se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Ele está se referindo a este povo judeu, que se considerava superior. Os judeus da época, mesmo debaixo do jugo romano, mesmo debaixo da chibata dos romanos, eles se consideravam superiores.
se consideravam mais do que os outros. E isto está claro aqui no versículo 18 de aos Romanos 2. Se você for ler o versículo 19 e 20, você vai ver que eles se achavam iluminados. No entanto, continuavam vivendo debaixo do pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Se você está ensinando alguém, o primeiro a ser ensinado deve ser você a respeito destas coisas. E eu falo algo, eu copio. Aliás, todo pregador é um grande copiador, né? Porque o que a gente faz? A gente copia aquilo que está escrito. Só isso que a gente faz. Não, a gente não pode fazer mais do que isso. Copiar aquilo que já está escrito. Falar daquilo que já falaram. Então, eu digo assim sempre, que o primeiro ouvido que ouve essas coisas que eu falo, é o meu, porque olha, eu estou com um foninho aqui, muito chumbreguinha, que é um foninho de celular, né? Então o primeiro ouvido, e às vezes eu arrumo, porque ele não é um fone bom, e às vezes eu não ouço direito o que eu falo, isso confunde. Então o primeiro que ouve o que eu falo sou eu. Então eu quero dizer o que com isso? Que aquele que está ouvindo primeiro é aquele que tem a função de aprender primeiro. Como é que eu posso vir aqui no rádio, meu irmão, minha irmã, e olha, deixa eu dizer para vocês, eu gosto sempre de falar essas coisas, porque tem muita gente que acha que pastor é um sujeito perfeito. Tem muita gente que acha que a vida do pastor não tem problema nenhum. Não, que problema? Pastor não tem problema. Eu quero dizer para vocês que os pastores, os homens verdadeiramente de Deus, como eu falei ontem, acumulam muito mais problemas do que as pessoas. Porque, veja bem, a Bíblia diz assim, aquele que é adúltero, saiba que o adultério é imoral. E vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu estou falando isso para esclarecer você, meu irmão, minha irmã, que está aí me ouvindo. Eu não estou me referindo exclusivamente ao homem, estou me referindo à mulher também. Vocês não fazem ideia de quantos homens e mulheres de Deus sofrem por não adulterarem. Difícil ter que falar esse tipo de coisa, mas eu conheço uma porção de gente assim, nesse sofrimento. Porque a mulher de Deus, ela sabe que ela não pode fazê-lo, mas ela também tem as suas necessidades, como as mulheres do mundo. As mulheres do mundo arrumam aqui, outro ali, ficam com um hoje, com outro amanhã, com outro depois, e vão passando, 2, 3 meses com um, ano com um, vai, que vai. A mulher de Deus não. Ela sabe que casou, o casamento é indissolúvel, aos olhos de Deus a não ser que haja adultério. E ela sabe que ela não pode ser motivo do adultério, porque ela é uma mulher de Deus. O homem de Deus sabe que casou, o casamento é indissolúvel, e ele não pode ser motivo do adultério, porque só é dissolvido, desmanchado, no caso de adultério, e ele não pode ser o motivo do adultério. E os pastores têm as suas necessidades físicas, né? Como outra pessoa qualquer.
Então, nós sabemos, você que está aí me vendo e me ouvindo, você sabe que o adultério é imoral. Mas nós nos recusamos a praticar o adultério. Nós quem? Nós, os cristãos. Não é só o pastor que não pode adulterar. Não, ninguém pode adulterar. Não é só o pastor, mas o pastor ensina, mas tem, do mesmo jeito que eu tenho compromisso, você também tem. Porque o meu compromisso não é com você, meu compromisso é com Deus. Não é você que vai me castigar, é Deus. Não é você que vai me levar para o céu ou vai me lançar na perdição eterna. Sou eu, com os meus atos aqui na terra. Você pode ler um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar? Um pouquinho, não está? Né? Mateus capítulo 19, versículo 9. A gente não pode ser hipócrita, nós os cristãos, ao ponto de falar da idolatria e praticarmos nas nossas vidas a idolatria. Como é que eu vou falar da idolatria que as igrejas católicas, apostólicas, romanas, igreja disso, igreja do santo tal, igreja do santo não sei o quê? Como é que eu vou falar dessa idolatria se eu pratico a idolatria? Se eu uso artefatos que levam as pessoas e uso esses artefatos, esses objetos idólatras, os uso sempre para fins comerciais e levo as pessoas a acreditarem que esses objetos têm poder. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? É isso que o apóstolo está fazendo. Eu não posso falar que isso é correto, que isso é de Deus, se eu tenho a consciência que isso não é, que isso é uma idolatria. Como é que eu posso falar da água benta da Igreja Católica se eu não falo nada da água ungida? Eu não posso falar também. Eu não posso falar nada da água benta se eu não falo nada da água fluidificada dos centros espíritas. Como é que eu vou falar se eu pratico a água ungida? É idolatria, meu irmão, minha irmã. Isso desagrada a Deus. Isso é hipocrisia. Eu vejo aí irmãos, né, que às vezes mandam mensagens para mim, pessoas que eu conheço de uma maneira geral, falando, hoje me mandaram aí um vídeo, pedaço de um vídeo, acho que é um bispo, não sei, da Igreja Católica Apostólica Romana, falando cada absurdo. Eu não sei de onde aquele homem foi tirar isso. Mas por que eu posso caracterizar, ou como é que eu posso julgar que isso que aquele homem, não sei se é bispo, se é padre, se é arcebispo, não sei, falou que as pessoas não podem contestar a igreja, porque a igreja está acima da Bíblia. Está gravado lá, o sujeito falou que a igreja está acima da Bíblia. Como é que eu posso julgar isso se eu faço igual? Se eu dou um mau testemunho, levando as pessoas a blasfemarem contra Deus, porque isso é uma blasfêmia contra Deus, eu falar que a igreja está acima da palavra de Deus. Ora, a igreja se sustenta,
A igreja se alimenta da palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem igreja. A igreja é um nada sem a palavra de Deus. Como é que eu posso? Que base eu tenho para julgar se eu faço as mesmas coisas, só com nome diferente? Não posso, não tenho base nenhuma, tenho que me calar, né? Como diria assim popularmente, fechar o bico. Mais popularmente ainda, enfiar o rabo no meio das pernas e ficar quieto. Se eu faço as mesmas coisas, como é que eu posso julgar no outro aquilo que eu faço? É este julgamento que Jesus falou: não façam. Não façam. Porque isso incomoda Deus. Olha, se eu faço isso, eu não posso julgar no outro. Isso é hipocrisia. É alguém, o hipócrita religioso, que Jesus chamava os fariseus, os escribas de hipócritas, né? Várias vezes Jesus os chamou assim. Por quê? Porque eles usavam da soberba para falar da sua santidade, uma santidade exterior, uma santidade para que os outros pudessem ver. Mas no fundo, e eu sempre que falo sobre isso, eu gosto de usar aquele ditado italiano, né? Que o meu pai dizia, meu avô, Salvador, meu pai, dizia muito, né? Por fora pão bolorento, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É a hipocrisia. E a gente não pode deixar de considerar as coisas imorais como pecado, porque o mundo não considera, então também não vou considerar. Quem sou eu para dizer que isso é pecado? Eu não posso julgar ninguém. Ora, você não pode julgar o pecado dos outros quando você os pratica também. Como é que você vai julgar o pecado que o outro tem? E a gente vê muito isso, né? Na justiça, né? Juízes, magistrados julgando pessoas e depois a gente fica sabendo que eles cometem o mesmo crime, ou estão ligados ao mesmo crime. Quando a gente faz isso, quando a igreja faz esse tipo de coisa, nós levamos aqueles que ainda não vieram para Jesus a não virem verdadeiramente para Jesus, porque eles blasfemam contra Deus pelo nosso testemunho. Esses crentes isso, esses crentes aquilo, olha aí, né? Quando a televisão noticia, olha, o pastor pedófilo, pastor estuprador, pastor estava ligado com o tráfico, pastor deu cheque sem fundo. Pronto. Pode acontecer do sujeito ter um problema, um cheque sem fundo, corre lá, resolve o problema, para não aviltar o nome de Deus. Nós temos que entender que o nome de Deus não pode ser envergonhado de maneira nenhuma. E nós estamos aqui não é para envergonhar o nome de Deus, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, exaltar, glorificar, falar da misericórdia, da bondade, do amor, da graça que Deus tem para com a sua criatura. Agora, fazendo essas coisas aí que a gente vê, cristãos envolvidos com isso, com aquilo outro. Né? Primeiro problema no casamento, segundo problema, os cristãos já estão separando.
Pastor, porque o senhor não sabe. Como é que eu não sei, meu irmão? Meu irmão, eu sou casado há 40 anos. 40. Ó. Eu sei. E também sei que nada justifica. Também tem pessoas aí casadas há 50, né? Ó. Casamento não é fácil, irmã. Casamento não é brincadeira. Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa. Olha, meus irmãos, eu tenho, e eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar, né? Não tem porquê. O que eu posso fazer, irmãos? Tudo aquilo que está dentro da minha capacidade, eu faço. Agora, existem coisas que estão além da minha capacidade, eu não tenho como fazer. Eu sou um ser humano, como você é, que tem limites. Nós temos limites. Às vezes a gente define o nosso limite muito antes do limite, né? Mas nós temos limite. Então hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo de algo que aconteceu há uns 8 ou 9 anos atrás que eu não sabia, né? Não é nada relacionado diretamente comigo, mas são coisas que entristecem a gente. São coisas que você fala, não sei de onde essas coisas podem ter surgido, da onde brotou isso, que semente que eu não matei no momento que ela tinha que ser morta para que isso viesse a dar esses frutos horríveis. Nós temos os nossos limites, as nossas fraquezas, e nós temos que continuar buscando da graça e da compaixão de Deus, meu irmão, minha irmã. Tem outra forma. Ninguém é perfeito. O que está sendo dito nesta pregação é de extrema relevância para a sua vida pessoal e para a sua vida cristã. Quantos casais estão pensando em se separar hoje? Como é que você vai encarar? Não são os seus irmãos da igreja. Como é que você vai encarar o nosso Senhor? Não sei, a grande maioria até se casou na igreja católica, apostólica, romana. Vai falar, não sei se Deus estava nesse negócio, não estava, você se casou. Você se casou. Na sua consciência, na sua fé, você se casou, a sua mulher se casou. Não precisa se casar de novo para estar casado. Está casado, está casado. E você falou lá que ia amar aquela mulher. Você falou que ia amar aquele homem. Na saúde, na doença. Né? É assim que se fazia. Eu creio que é assim que deve ser feito. Na alegria, na tristeza. E hoje alguma coisa aconteceu aí que você está querendo debandar. Ah, porque a minha mulher, pastora, ela desleixou, casei com uma pessoa e hoje, 10, 15, 20 anos depois, eu estou com outra pessoa, não é a mesma pessoa. Ora, você está certo? E você também não é o mesmo com quem ela se casou. Você acha que você é o mesmo? Você acha que você é o mesmo pão que você era há alguns bons anos atrás e ela era a gatinha? Não, vocês são pessoas diferentes hoje. Mais maduras. Talvez com uma aparência bem modificada.
Algumas pessoas ficam velhas e ficam melhores. Outros não ficam. Mas eu estava dizendo para um casal, isso que eu vou repetir aqui, porque eu sempre digo isso, estava dizendo no domingo. Estava dizendo isso para um casal domingo. Se vocês estão juntos para serem felizes, vocês são as pessoas mais infelizes da face da terra. Porque a gente não se casa para ser feliz. A gente se casa para fazer o outro feliz. Ah, pastor, mas quando eu me casei eu não tinha assim. Mas agora você tem. Agora ela tem. Agora a minha irmã que está me ouvindo tem. Se não tinha, vai ter a partir de hoje. Comece a querer fazer o seu marido feliz. Não se preocupe em ser feliz. Se preocupe em fazê-lo feliz. E você, meu irmão, minha irmã, você, meu irmão, não se preocupe em ser feliz. Se preocupe em fazer a sua esposa feliz. Não tenha preocupação em ser feliz. Tenha preocupação em fazê-la feliz. Você já imaginou o que é? Esse é o casal perfeito. Porque o marido quer fazer a mulher feliz. E a mulher quer fazer o marido feliz. Está um buscando a felicidade do outro. Isso vai gerar uma perfeição. As brigas, as infidelidades, os adultérios, as fornicações surgem em cima da hipocrisia. Porque a gente quer ser feliz. Custe o que custar. Né? E alguns até te incentivam com aquela célebre e mentirosa frase: você nasceu para ser feliz. Não, meu irmão, nós não nascemos para ser feliz. Nós nascemos para ser salvos. E quando a gente passa por esta vida, a gente tem que buscar fazer as outras pessoas felizes. E a gente não espera. Mas eu estou falando, olha, faça as outras pessoas felizes. Eu estou falando para alguém que vai provavelmente, querer fazer você feliz também. É assim. O casamento tem que ser assim. Nos relacionamentos, a coisa tem que funcionar assim. A gente não pode fingir uma coisa, porque o outro vai fingir outra também. Vamos deixar esse negócio de hipocrisia de lado. Casamento é difícil. Eu não sei. Estou falando de casamento, a coisa foi derivando um pouco aí para casamento, mas é que hoje está tão perdido o negócio que as pessoas já nem estão mais se casando, né? Estão morando junto. Elas se juntam. Depois de 2, 3 meses que elas se conhecem, já namoram, já vão no motel, sei lá onde. Né? Na minha época era motel, hoje eu não sei, de repente eu estou atrasado. Não, nem motel era na minha época, era motel. Tinha pouquíssimos motéis na minha época. Não era motel, não. Era no carro, por aí. Hoje é motel. Acho que é motel. E aí as pessoas se juntam, mas elas se juntam na paixão, porque o sujeito lá é bonitinho e a moça é jeitosinha, tem um corpo agradável, um rostinho bonitinho, né? Não é assim? O sujeito vê lá os seios da mulher, é ajeitadinho, olha para as ancas dela, é empinadinha, as coxas são ajeitadas, tal, ele acha que está tudo bem. Ah, então está tudo em ordem. Aí eles se juntam. A mulher olha para o sujeito, ele é, né, fortinho, tem um cabelinho da hora. Pronto, vamos juntar. A gente vai morar junto agora. Aí passa 1 mês, 2 meses, começa, né? Porque morar junto, irmão, um começa a ver o defeito do outro. O que não foi visto durante o casamento. Porque o que não foi visto durante o namoro, perdão.
Namoraram 2, 3 meses, aí os defeitos começam a aflorar. Aí você começa a não gostar do jeito que ela fala tal coisa. Você começa a não gostar do jeito que ela arruma não sei o quê. Do jeito que ela fica pendurada no telefone. Você começa a não gostar e ela começa a não gostar, e os não gostar começam a se transformar numa pequena montanha. Montanha de coisas que você não gosta e montanha de coisas que ela também não gosta. Aí surgem as brigas, aí separa. Aí depois que separa, a mulher está grávida. Mas como já 2, 3 meses vocês estão separados e tal, precisa fazer DNA. Não sei se o filho é meu, se o filho é não sei de quem. Olha. É assim que as coisas são hoje. Isso tudo é fruto da hipocrisia, da falta de temor a Deus e da falta também, como eu falei que nós vivemos, copiei o pastor Nicodemos, nós vivemos num mundo natural, um mundo de ação e reação, Tem reação. A ação tem a reação da gravidez, aí a coisa pega. Nós vivemos num mundo natural, de pessoas sem instrução, sem educação mesmo. A maioria das pessoas não tem educação, não tem formação, até porque precisam começar a trabalhar cedo e tal. Aí a preguiça também começa a tomar conta, o sujeito quer parar de estudar, a menina também quer, enfim. Aí nós temos aquele monte de gente descasada. Por causa disso que está cheio desses clubes aí de solteiros. Claro, internet cheia de... E pior ainda, aqueles que arrumam casamento na internet, arrumam namorado na internet. Eu não consigo entender, gente, mas tudo bem. É a hipocrisia, é a falsidade. Achar que tudo é normal, que tudo é natural, criticar nos outros os defeitos que nós temos, ensinar a outros e não ensinar a si próprio. É um dos pedidos que eu faço a Deus. Senhor, não deixa eu proclamar a Tua palavra a outras pessoas e que esta palavra primeiro não esteja em mim. Não tem facilidade neste mundo, meu irmão, minha irmã. Não tem facilidade. Principalmente para nós, cristãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o assunto da hipocrisia foi abrindo tanto que nós acabamos falando também do relacionamento, do casamento. Te agradeço, Pai. Senhor, não adianta a gente salvar ou levar os outros, salvar não, porque ninguém salva, mas levar os outros à salvação e nós mesmos não sermos salvos. Que a Tua palavra, Senhor, esteja primeiro gravada aqui no meu coração. E que cada um que ouviu a palavra nesta tarde entenda da maneira cristã que esta palavra precisa ser entendida. E que transmitam, Senhor, a outras pessoas da maneira cristã que esta palavra deve ser transmitida. Continua falando com cada um de nós, nos dando da Tua graça, da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Esta, Senhor, é a minha oração nesta tarde, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.